Hoje eu vou dar a sequência dos estudos sobre os Yoga Sutras de Patanjali. Na verdade, é a última de uma série de palestras. E nós já vimos uma ideia geral, teórica, dos Sutras de Patanjali. É uma abordagem introdutória, na verdade, mas que visa facilitar o estudo individual. Então, a gente passou pelos pontos principais, pelo conceito de yoga, como yoga chitta vritti nirodha, yoga de solução dos centros de reação da mente, ou então a inibição das modificações da mente, para que a mente atinja uma condição de quietude e silêncio que possibilite a consciência se identificar da mente e também dos seus outros veículos, que são emoções, o corpo, se auto-perceber e assim se autoconhecendo, adquira domínio sobre esses veículos e então transcenda essa condição de estar agrilhoada e identificada aos veículos e atingindo então um estado de liberdade ou de perfeição humana. Então isso a gente viu nessa série de palestras que estão ainda disponíveis tanto na TV Suprem como no meu canal do YouTube, que no final eu vou mostrar o endereço. E hoje, para finalizar, então, uma vez que temos uma noção teórica geral, vamos focar na prática preliminar, que é o que nos possibilita um começo de exercício mesmo daquilo que nós já temos uma noção teórica mínima. Então, por isso se chama prática preliminar no Raja Yoga. Então, só para revisar aqui, eu não vou explicar novamente, que o Yoga de Patanjali, o Raja Yoga, ele é sintetizado, esse método, ele é sintetizado em 8 aspectos, que nós já vimos, que são yama e niyama, abstinências e observâncias, que são a ética, não? E asanas ou posturas, que é o que normalmente se entende por yoga nas academias de ginástica, de exercício, né? Mas na verdade são apenas posturas que preparam o corpo para essa longa maratona espiritual, que é a maratona que leva à liberdade e à perfeição humanas. Então, pranayama, que é controle da respiração, melhor dizendo, controle do prana, ou controle da energia. Pratyahara, ou abstração. Dharana, dhyana, samadhi, que são os 3 aspectos da meditação. Então, hoje nós vamos tratar daquilo que Patanjali chama de yoga preliminar, apesar de que, naturalmente, quando a gente pensa nesses 8 aspectos, né, gerais desse método, tudo que a gente fizer inicialmente, nesse estado agora, é preliminar, né, nível inicial. Mas ainda assim, Patanjali fez questão de distinguir um yoga que ele chama de preliminar, porque representa as condições mínimas que o aspirante precisa ter para começar essa jornada de aceleração do processo evolutivo que ocorrerá naturalmente ao longo dos séculos ou milênios. Então, é interessante notar, e o Taimni destaca, né, chama a atenção, que esses 3 aspectos da prática do yoga preliminar, que são a austeridade e autoestudo e entrega a Ishvara, ou Deus, eles fazem parte do sutra que descreve as observâncias ou niyamas. Ou seja, dentro da ética de Patanjali, as observâncias, elas são constituídas por austeridade, autoestudo, entrega a Deus, e também pureza e contentamento. Isso ele vai apresentar um pouco mais adiante no Sutra 32 da seção 2. Mas aqui, então, nesse texto do Sutra 1 da seção 2, ele pega
as 3 práticas e coloca essas mesmas práticas como yoga preliminar, ou seja, elas constituem aquilo que ele quer ressaltar como práticas básicas ou condições mínimas do aspirante. Então, eu trouxe aqui desses 2 sutras que tratam disso de uma maneira mais direta, as 2 traduções que eu normalmente uso, que são as traduções do Taimni e do Huitmetta, para vocês poderem comparar. E eu queria ressaltar que nessa palestra eu uso de modo intercalado as 2 traduções, e isso não prejudica a visão sistêmica de cada um dos autores em função da natureza desse assunto que é das práticas preliminares. Então, depois de cada sutra que eu citar, nessa palestra vai ter o nome do tradutor do sutra que eu estou lendo ou me referindo. Então, o Patanjali diz que a austeridade, autoestudo e entrega a Ishvara, ou Deus, constituem o yoga preliminar. Isso na tradução do Taimni. Na tradução do Huitmetta, fica austeridade, autoestudo e aspiração constituem a disciplina preliminar do yoga. Então, a diferença dessas 2 traduções está nessa parte que fala de entrega a Ishvara ou aspiração. E por que disso? Porque, como eu falei, o Huitmetta tem uma visão mais contemporânea dos Yoga Sutras e ele não quis entrar nessa questão do significado de Ishvara ou Deus, porque é uma questão mais filosófica, bastante complexa, principalmente para o teósofo, porque a teosofia não aceita ou não reconhece uma visão teísta de Deus no sentido convencional, como um criador, uma pessoa que dialoga, que tem opiniões, emoções, desejos. Então, essa questão de Deus na teosofia, tanto o Huitmetta não entra, quanto eu não pretendo entrar nessa palestra de hoje. Eu pretendo tratar desse assunto num outro momento. Mas só para vocês terem uma ideia, que a gente vai tratar aqui de um modo geral, que essa questão de entrega a Deus, na prática, representa entrega. E daqui a pouco, então, eu vou explicar o que isso significaria nessa visão. Antes disso, eu ainda gostaria de mencionar o sutra seguinte, que na visão da tradução do Taimni, ele diz que o yoga preliminar é praticado para atenuar os kleshas e produzir samadhi. Kleshas são as aflições. Tá? Agora, o Huitmetta já coloca a palavra traduzida no seu texto. Então, o seu propósito do yoga preliminar, ou seja, da prática desses 3, é diminuir o impacto das aflições e levar o aspirante à verdadeira iluminação espiritual. Por que isso é uma prática especificamente voltada para diminuir as aflições? Porque, como a gente viu, para a consciência poder se desidentificar dos seus veículos, a mente precisa estar numa condição de quietude e pureza e de transparência para que a consciência seja revelada, e não seja ofuscada por esse veículo. E se aquela mente, então, é cheia de perturbação e aflição, não existe condições mínimas de progredir nessa prática, de atingir esse estado. Então, assim, nessa visão de condições preliminares ou condições mínimas, a pessoa vai ter que ter uma disciplina, um estilo de vida, uma prática que levem ela a uma tranquilidade, um mínimo de paz e uma diminuição da aflição, do sofrimento e da perturbação. Porque senão não se chega a esse estado de quietude necessário, Então, eu vou falar brevemente dessas 3 práticas,
do yoga preliminar, austeridade, autoestudo e entrega a Ishvara, ou então aspiração ou entrega. A austeridade é um assunto tão importante que eu já há algum tempo eu fiz 2 palestras, uma com parte 1 e parte 2, que ainda estão disponíveis lá no meu canal, vocês podem ver, para fazer uma reflexão sobre essa questão da austeridade, nesse sentido que o Rohit Mehta destaca bem para o homem moderno a necessidade de ter uma vida com o essencial e com o menos supérfluo, sem supérfluo. Porque a vida do homem moderno é tão turbulenta e a energia se perde, se esvai numa quantidade de quinquilharias desnecessárias, né? E tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista psicológico, nós temos hoje em dia uma quantidade de cartões fidelidades, aplicativos do WhatsApp, né? E, enfim, demandas de Facebook, sistemas de comunicação que não tinha antigamente. Então, hoje essa questão se tornou mais grave. Se a gente não enxuga e simplifica a nossa vida, a gente não tem energia, não tem tempo, né? Não tem uma vida capaz, apta a essa prática que demanda, né, tanto esforço. Esforço no sentido não de sofrimento, mas no sentido de energia, de intensidade. Então, vejam bem, numa vida monástica, se pensar no Raja Yoga como um yoga ortodoxo visado àquele praticante que vai viver dentro de um mosteiro, não precisa ter muita reflexão sobre o essencial e o supérfluo, uma vez que, se você entra no mosteiro, você vai ter uma escova de dentes, né, um sabonete, 2 túnicas, sei lá, enfim, e a vida ali no mosteiro já é organizada para que funcione assim, nessa economia de energia, desse modo austero, para que a pessoa se dedique àquilo que realmente importa. Mas, como a gente sabe que não é a maioria das pessoas que tem condições, e nem sei se seria desejável que todo mundo se mudasse para um mosteiro, o mundo se transformaria num grande monastério. Não sei se isso é possível ou desejável. Então, se entende que o yoga também serve para aquelas pessoas que têm uma vida comum, né, e que, de alguma forma, da melhor maneira possível, possam se trabalhar e aplicar esses conceitos, né, esses métodos, a fim de que se tornem pessoas melhores, evoluam, enfim, isso é desejável e bom a todos. Então, nesse sentido, é preciso adaptar essa ideia de austeridade àquilo que é austero dentro de uma vida comum, e para isso é necessário um discernimento a respeito de cada situação, de cada contexto, do que é essencial, o que é supérfluo. E para isso é mais necessário um discernimento, né, uma capacidade de raciocínio, do que uma receita de bolo. A gente não pode dizer que roupa, por exemplo, sempre é supérfluo, uma vez que pode ser absolutamente essencial numa sala de cirurgia, a roupa do cirurgião, né? Enfim, a roupa de um astronauta, ou seja, N situações, né, que a roupa não é supérflua. Então, essa questão está disponível, essa reflexão, naquelas palestras sobre austeridade. Hoje eu gostaria de destacar, então, nesse aspecto ainda de tapas, que é a palavra em sânscrito. A austeridade é o aspecto do treinamento da vontade ou da disciplina, que é o que o Taimni muito bem ressalta no livro dele, quando ele aponta que essas 3 práticas preliminares, austeridade, autoestudo e entrega, elas dizem respeito à vontade, na austeridade, ao intelecto no autoestudo e às emoções na entrega, para que a pessoa tenha condições mínimas de vontade, disciplina, discernimento, né, e condições emocionais. Então, para iniciar
essa trajetória. Então, aqui eu gostaria de ressaltar simplesmente o aspecto da vontade e da disciplina que é necessária para essa jornada. Pois, por exemplo, se eu não sou capaz nem de levantar quando o despertador toca de manhã ao lado da minha cama, se eu fico meses procrastinando para resolver coisas simples, se eu não tenho o mínimo de organização, né, o mínimo de autocontrole, de autodomínio, né, muito menos eu serei capaz de ter a vontade necessária para práticas bem mais exigentes, né, em níveis mais sutis. Então, sobre isso eu falo, sobre a austeridade eu menciono isso. Agora, em relação ao autoestudo, se refere, como disse o Taine, à capacidade intelectual do discernimento de autoanálise, e eu gostaria de destacar aqui de modo imparcial, naturalmente, a capacidade de nós nos vermos constantemente visando ao nosso aperfeiçoamento como seres humanos. Naturalmente, não é uma crítica destrutiva com a pessoa que tem uma baixa autoestima, é um pessimismo em relação a si, mas é uma visão neutra e inteligente e imparcial a respeito das suas atitudes, né, do seu estado, da sua forma de ser. Então, essa é a segunda prática preliminar. A terceira prática preliminar, então, é a entrega. Como já falei, não vamos falar sobre a questão de Deus aqui, que é mais filosófica, mas então, a respeito da condição emocional da pessoa que tem uma vida de entrega, vocês podem observar que são pessoas que têm um coração leve e um coração solto, assim, no bom sentido da coisa. A pessoa que faz o melhor de si, que tem disciplina, mas entrega a sua vida a Deus, seja o conceito que podemos atribuir, né, essa palavra, ela é uma pessoa normalmente alegre, ela não tem tanta expectativa e tanta ansiedade em relação à vida, aos acontecimentos. Então, isso traz uma leveza emocional que também é uma condição mínima. No momento que a pessoa que tem muita ansiedade, expectativa, está em constante estado de aflição. E vejam bem que essa prática é para diminuir a aflição. Isso fica bem claro nessa situação, nessa vivência de entrega. E também essa vivência de estar de coração aberto, de coração leve, de afrouxar as tensões emocionais, ela também permite uma purificação das emoções. E aí eu lembrei, ao preparar essa palestra, de um vídeo muito interessante que eu assisti daquele guru brasileiro que está na Índia, o Prem Baba, e ele falou uma coisa que eu achei certíssima. Ele disse que a cura, ele não disse exatamente nessas palavras, mas essa é a ideia. Ele disse que a cura das nossas feridas emocionais é o ABC da espiritualidade. O ABC, porque é impossível alcançar as alturas do espírito carregando uma mala cheia dessas coisas não resolvidas, né? E ele fala, muito interessante, que chegaram muitas pessoas ao ashram dele fazer trabalhos que pessoas que se consideravam já praticantes avançados, mas tinham questões emocionais básicas, problemas de relacionamento, problemas de família, traumas, e ele deixa bem claro, ele que é um grande terapeuta, que essas coisas são básicas ou preliminares. Então, para nós, eu gostaria de deixar claro que esse é o sentido de entrega, a despeito da concepção que você tem de Deus, né? O efeito de uma vida de entrega
do modo preliminar, é esse. E eu ainda gostaria de acrescentar que essa entrega a Deus, ou Ishvara Pranidhana, entrega a Ishvara em sânscrito, num nível mais avançado, né, do praticante, ela já tem uma dimensão mística, de vivência de experiência mística. Né? Porque se vocês se lembram daquela imagem que eu usei nessa palestra sobre tapas ou austeridade, que eu usei aquela árvore cósmica invertida, que Krishna descreve a Arjuna na Bhagavad Gita, que representa o universo, que é Ashvata, ou árvore cósmica. Ela tem as suas raízes no céu, que é um mundo sem formas, né? Um mundo da energia, um universo indiferenciado. E ela tem os seus galhos, o seu tronco, seus galhos e suas folhas no mundo sensível, ou seja, existe uma raiz cósmica que parte de um universo indiferenciado e que vai se manifestar em infinitas formas e criaturas diversas que somos nós, somos as coisas. Então, o homem comum como nós, ele está voltado, né, a sua vida está voltado ao mundo sensível, que é o nosso mundo. Nós vivemos, né, por meio dos 5 sentidos, em relação com o mundo, com os particulares, né, com os seres múltiplos e diversos. E dali, desse mundo, nós buscamos a nossa satisfação. Né? E como esse mundo está sempre em mudança, não existe satisfação permanente, porque não existe nada permanente. Então, o aspirante mais maduro, a pessoa que depois de um tempo, de muitas encarnações, ela já está um pouco cansada desse mundo sensível, porque ela já conheceu, não é tão novidade, ela começa a buscar outras coisas, né? Buscar a sua raiz, sua essência. Então ela passa a aspirar essa vida espiritual, essa outra realidade que ela sente que tem, porque está dentro dela, e ela começa então, aos poucos, a se desinteressar por esses prazeres ou por essa satisfação da vida no mundo sensível. Então o devoto começa a amar a Deus, né? E se desinteressar pelo mundo que começa a perder a graça. Essa é a vida dos místicos. E quando ele tem, então, aquelas primeiras experiências, né, de comunhão com esse espírito, quando ele descobre essa plenitude e essa alegria, né, mais intensa, mais profunda, ele começa a abandonar essa vida no mundo sensível e começa a abandonar, assim, não objetivamente, mas ele começa a não se preencher mais daquilo. Então, o místico, ele se desinteressando pelo mundo sensível, ele começa a mergulhar e usufruir das alegrias desse contato com a essência. Só que essa conexão que ele tem no momento inicial, ela ainda não é estável, ela ainda não se dá de modo permanente. Então, ele já largou as alegrias comuns e fica sorvendo daquilo. Quando a conexão cai, aí ele tem a vivência da noite escura da alma. E aí é aquele momento, né, que o místico diz: Senhor, por que me abandonaste? É exatamente isso, porque a conexão ainda não é permanente. Então, Ishvara Pranidhana, ele também tem esse significado num nível mais avançado, né, de desinteresse pelo mundo comum, né, e um interesse pelo mundo espiritual. Então, agora eu vou começar a tratar dos 5 kleshas ou causas das aflições. E aqui eu queria destacar que existe uma diferença de sentido da tradução da palavra kleshas.
Kleshas pode significar tanto aflições como causa das aflições. E aqui, então, a partir desse Sutra 3 da seção 2, significa as grandes causas das aflições, os kleshas. Então, Patanjali diz: falta de percebimento da realidade, ou avidya, senso de egoísmo ou egoidade, que é a asmita, atrações, raga, e repulsões, dvesha, em relações a objetos, e o forte desejo de viver, abhinivesha, são as grandes aflições, kleshas ou causas de todas as misérias da vida. Então, agora eu vou falar brevemente sobre o que é cada uma delas. Então, a avidya é tomar o não eterno, o impuro, o mal e não atman como sendo o eterno, puro, bem e atma, respectivamente. E isso eu deixei claro naquela última palestra sobre Kaivalya, quando eu faço a distinção entre consciência e mente, que isso é a ignorância espiritual. Isso é a avidya, a falta de autoconhecimento, ou seja, a falta de conhecimento do eu verdadeiro. Então, esse é o principal klesha, a principal causa da miséria. Isso fica muito evidente no momento em que a gente percebe que Kaivalya pressupõe esse autoconhecimento. Uma vez que a avidya, ou essa ignorância do eu, está extirpada, então ali se dá esse processo de libertação. O segundo klesha é asmita, ou senso do eu, que ocorre quando o instrumento da percepção, ou seja, o veículo, que pode ser a mente, as emoções, o corpo físico, é considerado idêntico àquele que percebe, ou seja, quando nós achamos que somos a mente. Normalmente, as emoções, a gente já costuma, pelo menos intelectualmente, a gente costuma se desidentificar com facilidade. Estou com raiva, mas eu sei que eu não devo, isso é só uma emoção. O corpo físico, a gente pensa, não, realmente eu estou com um dente cariado, mas é só um dente, não sou eu. Mas nós temos ainda essa forte tendência a nos identificar com a mente. E essa é uma ideia absolutamente simples, mas se vocês analisarem a dificuldade de praticar isso, porque a dissolução desse klesha não é uma compreensão intelectual, é uma prática constante. Nós estamos o dia inteiro, a todo momento, nos identificando, mesmo sabendo intelectualmente, nós nos identificamos com as nossas emoções, com a nossa raiva, com a nossa tristeza, nós nos identificamos porque elas nos levam. Elas nos tomam, nós nos identificamos com os nossos pensamentos, uma vez que uma pessoa discorda do nosso pensamento, que na verdade não é nosso, porque quando nós nascemos, os pensamentos já estavam escritos nos livros, foram repassados pelas pessoas, mas nós achamos que são nossos pensamentos, na verdade nós reproduzimos as ideias, mas nós nos incomodamos quando as pessoas divergem do nosso ponto de vista, porque elas estão divergindo de nós. Então, isso é asmita, o senso do eu. Quando nós nos identificamos com a nossa raça, com a nossa nacionalidade, com todas as coisas que pertencem aos nossos veículos. Então, essa é a segunda causa do sofrimento, porque dia a dia nós estamos constantemente sofrendo por causa dessa identificação. Então, o terceiro klesha, o terceiro e quarto, que eu vou falar de modo conjunto, que é a atração e repulsão. A atração é a busca pelo prazer, a repulsão é a fuga da dor. Essa é a principal causa do sofrimento, uma vez que nós temos mecanismos de defesa, mecanismos psicológicos que estão constantemente atuando nesse processo, buscar o prazer, fugir da dor. Isso consome nossa energia e isso limita a nossa percepção, porque uma parte do nosso cérebro está ocupada com esse sistema. E nós adquirimos condicionamentos nessa busca do prazer e fuga da dor, que são condicionamentos do cérebro físico, do cérebro animal,
A gente já vê isso no exemplo do cachorro do psicólogo Pavlov, que salivava toda vez que tocava o sino que tocava na hora da refeição. E nós somos iguais, nós temos esses mesmos mecanismos e eles nos fazem sofrer, eles causam perturbação, causam aflição. E para dar um exemplo, para ficar muito claro, a compulsão e a fobia são casos extremos da operação desse mecanismo. A compulsão é a busca do prazer de modo compulsivo, que a pessoa perde controle, e a fobia também. A pessoa tem comportamentos, fica descontrolada, tem reações fisiológicas, ela fica reativa diante daquele hábito mental, um hábito psicológico que se instaurou ali. E a fobia é a fuga da dor, porque ficou uma marca ali naquela memória. Então essa é outra grande causa do sofrimento humano. O último então que ele coloca é a binivesha, o forte desejo de viver, que ele diz que domina até mesmo os eruditos ou os sábios. Esse forte desejo de viver, ele abrange todos os aspectos, tanto um instinto de sobrevivência, que é um instinto biológico, que ele não está dizendo aqui que esse instinto é negativo, porque na verdade é uma preservação do corpo físico, que é uma oportunidade da encarnação, mas num sentido mais amplo, mais arraigado, mais profundo, mais mental, ele prende o homem aqui no mundo físico, porque ele está associado ao desejo, o desejo de viver, de ter experiências nesse mundo sensível, e também a busca constante de segurança. E aí é tanto segurança no nível físico quanto no nível psicológico. O Reit Metta, então, que aborda a questão no nível mais psicológico, ele vai falar do desejo de continuidade, o desejo de continuidade do ego, o desejo de afirmação do ego, que é constante e que também gera um empenho, assim, um esforço, um investimento de energia. E também causa sofrimento, causa aflição. Então, são esses os kleshas, causas de aflição, que ele diz que podem ser reduzidos pela sua reabsorção de voltar à sua origem. Ou seja, essa tradução é um pouco literal, mas significa o quê? Esses kleshas podem ser atenuados colocando-os em estado latente. Você pode colocar todas essas aflições em estado latente, a partir dessas práticas preliminares. Isso não quer dizer que você vai ter essas tendências extirpadas facilmente. Por isso que ele já diz assim, colocar em estado de semente, que é o termo usado. Você pode deixar, por exemplo, esse klesha, que é a repulsão, que é o que nos dá ódio, nos dá raiva, nos dá medo, né? Isso que é a repulsão, tem a base repulsão. A gente pode fazer meditação, manter a mente tranquila, para deixar isso inoperante, mas não significa que foi extirpado. E isso a gente falou na palestra sobre Kaivalya, que só no momento de Kaivalya que esses kleshas e o karma, eles são extirpados. Então, até o último momento de libertação, eles continuam em estado de semente, ou seja, dormindo, em estado latente. Então, precisa haver essa prática contínua, né, de adormecimento dessas aflições, dessa perturbação. Então, eu gostei de um comentário do Time sobre isso e eu vou ler um pequeno trecho do comentário. Ele diz: os kleshas podem existir em dois estados, ativo e potencial. Em seu estado ativo, eles podem ser reconhecidos facilmente por suas expressões exteriores e pelo percebimento definido que produzem na mente do sadhaka, do praticante. No caso de uma pessoa que tem um acesso de raiva, é fácil observar que dvesha
está em plena operação. A mesma pessoa, quando se submete a uma disciplina rígida, adquire a capacidade de se conservar absolutamente calma, sem repelir qualquer pessoa, reduzindo assim esse klesha a uma condição potencial. Vesha ou repulsão cessou de funcionar, mas os seus germes ainda estão ali e, surgindo condições muito favoráveis, poderão tornar-se ativos novamente. Seu poder tornou-se potencial, mas não completamente destruído. Então, as suas modificações ativas, ou seja, a sua ativação, devem ser suprimidas pela meditação. Aqui eu não preciso explicar, porque vocês têm conhecimento, né, teórico suficiente para saber, né, que a meditação é capaz de acalmar essas perturbações. E Patanjali ainda diz que o acúmulo, a nossa contabilidade, é o reservatório dos karmas, os quais estão enraizados nos kleshas, ou seja, esses kleshas, essas aflições produzem karma, porque levam a pessoa a reagir, ela vai desencadear uma série de causas e depois ela vai ter que colher aqueles efeitos. Esse reservatório de karmas, então, gerados pelos kleshas, causa toda espécie de experiências na vida presente e nas vidas futuras. E enquanto a raiz estiver ali, ou seja, enquanto esses kleshas, desses 5 tipos, estiverem ali, precisa amadurecer. Esse karma precisa amadurecer e resultar em vidas de diferentes classes, duração e experiências, que, por sua vez, segundo o próximo sutra, trarão alegria ou tristeza como seu fruto, conforme sua causa seja virtude ou vício. Então, com base nessas 5 causas de sofrimento, nós produzimos efeitos que necessariamente terão que ter, produzimos causas que terão de ter os seus efeitos exauridos, tanto nessa vida quanto em vidas futuras, sendo bons ou maus, conforme a natureza das nossas ações, reações ou comportamentos. Então, essa parte que eu apresentei até agora corresponde ao trecho que Patanjali define como sendo o yoga preliminar. Mas, além disso, ainda tem outros sutras na seção 1 que também tratam de condições preliminares, apesar de não estarem presentes numa categoria especial descrita como preliminar. Mas vocês facilmente verão que também correspondem a uma prática preliminar. Então, na seção 1, no Sutra 20, Patanjali diz que os verdadeiros yogis, quando ele faz uma comparação com falsos yogis, com algum tipo de videntes ou psíquicos, ele diz que nos verdadeiros yogis, a fé, a energia, a memória e a grande inteligência precedem e são necessários para o samadhi. Então, também se trata de condições preliminares ou prévias. Então, fé, eu queria destacar que nesse caso, fé não é sinônimo de crença. Eu acredito no que disse o profeta, então eu estou salvo. Não, aqui fé significa convicção. Uma convicção forte o suficiente para fazer a pessoa perseverar naquela prática, naquela maratona, que é essa jornada. Então, fé, energia, precisa ter muita energia, porque dá muito trabalho. Memória para quê? Porque precisar aprender, vai ter que aprender muito, né? E também grande inteligência, né? Porque inteligência não é simplesmente decorar, né? Não é só memória, é memória e faculdade de raciocínio. Precedem, são necessários para se atingir.
esse estado de comunhão. E, por sua vez, no Sutra 30 da mesma sessão, ele começa a falar dos obstáculos a essa orientação da consciência para o interior, que é esse autoconhecimento, que é esse voltar-se para a Atma, essa desidentificação dos veículos. Então, os obstáculos são doença, porque dentro de um corpo físico doente fica mais difícil, você tem que lidar com a doença, perde energia, você fica com o cérebro debilitado. Doença, languidez, que é moleza, a pessoa flácida, assim, do ponto de vista da vontade. Dúvida, a pessoa tem certeza a respeito do caminho que está seguido. Negligência, fazer as coisas de qualquer jeito. Preguiça. Mundanalidade, que é o interesse só pelas coisas mundanas. Ou ilusão, de todos os tipos, aqui não só a ilusão principal, que é a videoilusão espiritual, mas todo tipo de confusão, de confundir o verdadeiro com o falso. Não conquista de um estágio, aqui não conquista de etapas preliminares, que são necessárias para chegar a outras. Instabilidade, pessoa instável emocionalmente, não sabe o que quer, um dia pratica, outro dia não. Então, esses 9 causam a distração da mente e são os obstáculos. Então, os sintomas da mente dominada por distrações são dor mental, desespero, nervosismo e respiração difícil. Então, ele aponta algumas sugestões para a remoção desses obstáculos. E eu não vou mencionar todas, eu vou selecionar algumas que eu achei mais práticas, mais simples. Depois vocês podem estudar a obra completa. Então, Patanjali diz que para a remoção desses obstáculos deveria haver a prática constante de uma verdade ou princípio. E a explicação desse sutra é que nós temos que ter interesse, nós temos que ter por princípio remover esses obstáculos, ou seja, firmeza de propósito. O Taimni diz: o objetivo é reverter a tendência da mente de correr sempre atrás de uma porção de objetos no mundo exterior e desenvolver a capacidade de perseguir constantemente um objetivo no âmago do domínio da consciência. Ou seja, é um ato de vontade, como a gente diz, questão de princípio. Uma outra sugestão é: a mente torna-se clara pelo cultivo de atitudes de cordialidade, compaixão, alegria e indiferença. Aqui no caso, indiferença no sentido de desapego, de manter a serenidade diante da felicidade, da miséria, da virtude ou do vício, respectivamente. Ou seja, é uma intenção dessa atitude de se manter sereno diante da instabilidade da vida, diante da alegria, da tristeza, do prazer e da dor, e o cultivo, então, da compaixão, cordialidade em relação aos outros. Outra sugestão que é a tranquilidade da atenção unidirecionada, que é a ausência de distração, ela torna-se possível, em parte, por meio de uma respiração regular. Eu tratei já dessa questão da respiração, de pranayama, na parte geral, tratei brevemente, mas repetindo de uma maneira resumida, pranayama, apesar de ser o controle do prana, a capacidade de oxigenar o nosso cérebro, aqui a respiração regular, apesar de que muitos teóricos falarem de uma proporção de quanto tempo você tem que ficar inspirando, retendo ou expirando, isso não diz que você tenha que contabilizar a sua respiração durante o dia, porque você vai enlouquecer. A respiração, pelo contrário, ela tem que ser natural. Então, essas práticas de respiração
São práticas que duram um tempo pequeno, né? Você respira profundamente para você relaxar os músculos, né, envolvidos na sua respiração e soltar. Então, assim, facilita que você se acalme, né, e sua respiração volte a ser regular, mas não significa um controle da respiração por meio da vontade, que de uma forma radical pode ser extremamente perigoso. Eu li um livro sobre Hatha Yoga que contou um caso de uma pessoa que foi praticar Hatha Yoga no seu sentido radical e resolveu adquirir consciência e controle da respiração. Chegou num estado em que ela não conseguia mais respirar automaticamente. Não sei se isso foi por uma questão psicológica, né, ou fisiológica, enfim, e aí, a partir daí começou a desrecomendar esse tipo de prática. Então, só para alertar que a respiração regular é uma respiração natural, que você pode fazer um exercício simples e rápido para você soltar a sua respiração. Outra sugestão é: a estabilidade da mente é também possível através da mudança dos sentidos do sensual para o sensório. Essa é a tradução do Ritmeta e é um assunto que ele adora explicar e explica muito bem. Então eu coloco aqui, vide a minha palestra sobre Pratyahara, que explica isso bem. Mas para relembrar, né, ou apresentar de uma forma resumida, essa ideia de tirar a atenção do sensual, que é a memória do prazer e da dor, daquela nossa parte psicológica que está sempre buscando o agradável, né? Seja lembrando, né? Ou procurando, fugindo da dor, tirar a atenção disso e colocar a atenção no que ele chama de sensório, que são o quê? Os órgãos do sentido. Colocar a plena atenção na audição, na visão, na sensação, no olfato, no paladar. Por quê? Porque essas impressões dos sentidos, elas entram sempre no momento presente e elas não estão associadas inicialmente, ao prazer e à dor. Elas vêm de fora. Então, essa prática, o Ritmeta frisa bem, de tirar a mente das questões de prazer e dor e colocar a mente na atenção, na plena atenção dos sentidos. É uma forma também de tranquilizar a mente. Ou então, por fim, né, pulando algumas outras sugestões, pela meditação que se desejar. Assim, eu friso que Patanjali, ele não impõe um tipo específico de meditação. Assim, eu termino, né, essa série de palestras sobre Raja Yoga na sua visão inicial, né, não é a totalidade do Yoga de Patanjali. As palestras estão disponíveis na TV Supreme e no meu canal, que é esse. E eu agradeço com um carinho especial a TV Supreme pela oportunidade de divulgar esses conhecimentos, que são tão preciosos, tão antigos, né, quanto preciosos. E eu gostaria, então, de dizer que eu coloquei muito material nessas palestras sobre os Yoga Sutras, eu coloquei muito texto de modo proposital para que vocês ficassem familiarizados com os textos e vissem que não é tão complicado assim. Dá para entender, e eu acredito que agora vocês estão habituados a ler, né, os comentários do Time e do Ritmeta. Vocês podem prosseguir os seus estudos, né, e iniciar a prática, né? Hoje foi uma palestra sobre o início da prática. Então eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos bom estudo e uma boa prática.